Oi. E aí? Todo mundo na boa aí, não é? Bom dia! Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, que prazer estar aqui com vocês, viu? Estou me sentindo até menor do que eu já sou, porque essa igreja é tão grande, não é? Ó, a altura, misericórdia, tudo tão grande, tão bonito. Pastor, tinha que ser um pastor grandão assim para essa igreja, está combinando. Obrigado, viu, pastor André, pela oportunidade, a Denise pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui com todos vocês nessa hora. Cumprimento também os nossos queridos que nos acompanham pela internet. Eu sei que tem aí centenas de pessoas, onde quer que você esteja, que Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco nessa hora de adoração ao Senhor aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba. E o frio, hein? Como dizem os mineiros, o trem é bravo. Eu acertei bem no dia que está geladinho, né? Mas tá bom, o Senhor vai nos aquecendo aqui. E a amizade, o carinho de vocês, tudo isso nos anima para que nós estejamos realmente juntos e aquecendo uns aos outros aqui num só propósito, que é adorar o nosso maravilhoso Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, assim como nós estamos agora. Pai, mais uma vez oramos, Senhor, porque estamos na Tua casa, e como é bom estar na Tua casa, em Tua presença, na presença de pessoas queridas. Pai, nós te pedimos mais uma vez, permanece conosco, Senhor, e abençoa agora ao abrirmos Tua palavra, para que a mensagem de alguma maneira tenha relevância para todos que estamos aqui, das crianças novinhas aos irmãos idosos. Pedimos também Tua bênção sobre os nossos queridos que nos acompanham pela internet, Senhor, onde eles estiverem. Abençoa todos os Teus filhinhos que estamos reunidos agora em Teu nome, Senhor. Tu sabes quantas vezes nesse mundo difícil nós escondemos nossas lágrimas por trás dos nossos sorrisos. Quantas vezes a gente fica sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Principalmente eu te peço, Pai, se há alguém aqui nessa condição, que o Senhor, através do Espírito Santo e do poder de Tua palavra, traga conforto e orientação. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Evangelho escrito por João, capítulo 13. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Inclusive no programa Voz da Profecia na TV, nós estamos lá fazendo uma série sobre o Evangelho de João. Ainda não cheguei ao capítulo 13 ainda não, mas eu vou chegar lá. Aí se você assistir lá, você já vai ter visto aqui. Pronto, vai ser bom para você gravar esse negócio, para ficar firme aí no seu coração. João 13, verso 1, está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eu gosto tanto desse verso aqui, eu gosto de tudo que está aí, mas esse verso em especial, quando João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, e essa aqui foi a quarta e última Páscoa que Jesus passou com seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, de João, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Em outras palavras, sabendo Jesus que estava chegando a hora de morrer. Essa expressão de João é bonita, né? Estava sabendo que estava chegando a hora de passar desse mundo para o Pai. Mas na verdade João está dizendo assim, ele sabia que a coisa ia se complicar cada vez mais naqueles próximos minutos, naquelas próximas horas, porque ele iria morrer, mas ele não iria simplesmente morrer. A sua morte seria precedida de tortura, de muito sofrimento,
de muita injúria, muita calúnia, muita maldade, muito desprezo. Jesus sabia que ele seria xingado, seria cuspido, seria humilhado. Jesus sabia que ao simbolicamente receber sobre si os pecados de toda a humanidade, ele seria separado do Pai, enfim. Você pode imaginar como estava a cabeça de Jesus nessa hora? Em menos de 24 horas, isso aqui foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, antes do pôr do sol, ele já estaria sepultado. Você pode imaginar o momento crucial que Jesus vivia? Então João diz assim: nesse instante, quando Cristo sabia que chegava a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, de João amou-os até o fim. Mesmo sabendo que ele iria morrer, sua morte seria de muito sofrimento. O coração de Cristo não estava voltado para si, mas Jesus continuava, de João, amando os seus que estavam no mundo, então Jesus amou-os até o fim. Em outras palavras, Jesus continuava pensando não em si, mas nos seus discípulos, nos seus queridos. E João diz assim: Jesus os amou até o fim. Jesus os amou ao extremo. Jesus os amou definitivamente, mesmo que estivesse vivendo nessa hora tão crucial para si mesmo. Oh, bendito Cristo! Ele veio para cumprir uma missão. Depois de cumprida a sua missão, ele voltaria para o Pai, é verdade. Mas ele estava se aproximando do ápice da missão, que seria o seu batismo de sangue, seria o seu sofrimento na cruz. Mas eu me encanto quando vejo João dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, ou seja, ele viveu para amar. Sua grande marca foi o amor, e mesmo na hora final, quando ele sabia que iria sofrer tanto, ele continuou amando os seus, ele os amou até o fim. Irmãos, o amor não é apenas a essência do cristianismo, o amor é a própria essência do Cristo, o amor é a essência de Deus. Vocês sabem, a Bíblia não diz que Deus tem amor, não é? A Bíblia diz que Deus é amor. Você nunca está tão perto de Deus, você nunca está mais perto de Deus do que quando você revela amor ao seu semelhante. Se a grande marca do Cristo é a marca do amor, essa deve ser a marca de todo cristão, que é um seguidor voluntário e consciente do Cristo. Eu gosto de um texto da irmã White, que está no livro Ciência do Bom Viver, página 470. Ela diz assim: o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Repito, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Aliás, Jesus disse isso, não é? Em outras palavras, está aqui mesmo João 13, verso 35. Aliás, vou começar no 34. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Parece estranho Jesus dizer novo mandamento vos dou. Ora, os discípulos de Cristo, que eram judeus, não sabiam do mandamento que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eles não sabiam que o desejo de Deus é que nós amemos ao Senhor e aos nossos semelhantes. Por isso que por que Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros? Ora, eles sabiam desse mandamento. Por que é novo? Porque Jesus diz assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento torna-se novo por causa do referencial. Agora não é amar o próximo como a si mesmo,
mas é amar ao próximo como Jesus amou. Amar como Jesus amou. A grande referência é o próprio Cristo. Deus agora não está ordenando o amor ou falando de amor. Deus vem, se torna homem, vive o amor. E ele diz assim: vivam como eu vivi, amem como eu amei. E no verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou vocês serão identificados como cristãos, se vocês amarem. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque, como diz João, a vida de Jesus foi marcada pelo amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor tem tudo com cristianismo, tem tudo a ver. E aliás, se não houver amor, não haverá cristianismo, irmãos. Vocês acham que é importante? Pensando aqui numa igreja, assim, numa comunidade religiosa. Vou fazer umas perguntas retóricas. Vocês acham que é importante uma igreja cristã ter os seus ensinos baseados na Bíblia Sagrada e somente na Bíblia Sagrada? Os seus ensinos, eles nascem da Bíblia, se harmonizam com a Bíblia, se sustentam pelo ensino bíblico. Vocês acreditam que isso é importante? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam que uma igreja cristã também deve, no que diz respeito sim à administração, a sua administração deve ser organizada, incluindo o aspecto financeiro? As doações que são trazidas à igreja em forma de dízimos, ofertas, devem ser administradas de forma assim, eficiente e de maneira honesta, transparente, íntegra, aplicando os recursos aos fins aos quais são solicitados, ou seja, aplicando os recursos na pregação do Evangelho. É importante que uma igreja cristã seja organizada na sua administração e aplique os recursos de maneira honesta e íntegra, sim ou não? Ora, claro que sim. Eu só estou dando 2 exemplos, poderia dar mais. Pois eu quero lhes dizer uma coisa, irmãos. Ainda que esses 2 itens sejam importantes, o amor é mais importante ainda. Mais do que ter uma igreja baseada na palavra e uma igreja honesta, a gente precisa ter uma igreja amorosa. Porque se tem palavra, se tem doutrina bíblica, se tem ensino correto, mas não tem amor, nosso desamor desfaz todo o nosso ensino. Se a gente tem uma igreja honesta, bem organizada, administrativamente perfeita, íntegra, mas a gente não tem amor, o nosso desamor tira o brilho de toda a nossa organização. Por favor, não pense que o amor exclui a verdade bíblica. Pelo contrário, onde há amor genuíno, há verdade. O amor e a verdade andam juntos. Não pense que o amor exclui a organização, a transparência na administração financeira, muito pelo contrário. Onde há amor, existe ordem e honestidade. Mas, lembrem-se disso, o amor vem primeiro e está acima de tudo. Acima de todas as outras coisas, a igreja de Deus na terra, ela precisa ser uma comunidade de amor. Todos os que vêm a essa igreja, que têm contato com os irmãos, eles precisam perceber que vocês se amam e que vocês amam todos os outros, que vocês têm um coração aberto para amar, porque o amor é a maior marca do crente, do cristão, da igreja de Cristo. E olha, o verdadeiro amor começa a ser vivido, não é aqui dentro da igreja, é na pequena igreja que cada um de nós tem em casa. O verdadeiro amor começa a ser vivido lá dentro de casa, no nosso relacionamento conjugal, em nosso relacionamento com os filhos, com os pais, com os nossos irmãos, com os que estão ali dentro vivendo com a gente. Irmãos, eu fico muito triste quando vejo pessoas que tratam muito bem os de fora, porém maltratam os de casa. Vocês sabem que tem gente assim, não é? Eu até acho que esse trato bom para com os de fora, quando não há um bom tratamento para com os de dentro,
Esse trato bom para com os de fora não é uma expressão real de amor. Por mais que haja cordialidade, delicadeza, fineza. Porque se eu não amo os meus que estão mais próximos de mim, como eu vou amar os outros de verdade? Tem gente que trata bem os de fora, porém maltrata os de casa. Esse trato bom para com os de fora, que não é acompanhado de um bom tratamento para os de dentro de casa, me parece muito mais um mecanismo assim de defesa, ou um recurso de sobrevivência, uma atitude de conveniência, motivada por outras intenções, por outros interesses. Porque quando eu amo de verdade, eu começo a amar os que estão mais perto de mim. João diz assim: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou todos. Jesus era completamente destituído de preconceitos. E aí eu fico impressionado ao ver quantas vezes nós somos extremamente preconceituosos, não é? A igreja cristã deveria ser a igreja mais destituída de preconceito que há no mundo. Mas quantas vezes, irmãos, nós nos atrapalhamos, nos confundimos, misturamos pecado e pecadores, e nós jogamos todos no mesmo saco e chutamos, né? Jogamos para longe. Deus nunca amou o pecado, mas Ele nunca deixou de amar o pecador. A verdadeira igreja de Cristo aborrece e aborrecerá sempre o pecado, mas a igreja de Cristo nunca deixará de amar os pecadores, por mais pecadores e aprofundados e vencidos pelo pecado que sejam. Mas lembre-se disso, o verdadeiro amor começa onde? Dentro de casa, na relação com os nossos. Eu estou no 5º ano de trabalho lá na Novo Tempo e em função do trabalho eu viajo muito. E por pregar na TV, no rádio e os sermões estarem também na internet, todo lugar onde eu vou, é claro, eu vou encontrar pessoas que me conhecem. Pensando assim, lugares como igrejas. E muita gente, não, acho que estou exagerando, algumas pessoas que eu encontro por aí, elas me dizem assim: pastor, eu tenho acompanhado os seus sermões na TV, no rádio, na internet, e olha, pastor, obrigado. E aí alguns dizem assim: eu acho que o senhor é um homem de Deus. E eu digo: oh, amém, que bom, ora por mim quando você lembrar. Eu fico contente. Mas não é difícil ser visto como homem de Deus por pessoas que só me veem no púlpito, só me conhecem pela televisão, pelo rádio ou pela internet. Sabe qual é o meu maior desafio? É ser homem de Deus para minha esposa, para as minhas filhas, para os meus genros, para os que me conhecem de perto. Se eu perceber que a minha mulher, as minhas filhas, meus genros estão me vendo como homem de Deus, eu ficarei mais feliz. Sabe por quê? Porque eles me conhecem. Você é um homem de Deus? Sua esposa talvez seja a melhor pessoa para responder isso. Você é uma mulher de Deus? Seu marido poderá dizer isso, seus filhos. Você é um garoto, realmente um garoto de Deus, uma menina de Deus? O que os seus pais pensam quanto a isso? O que os seus irmãos pensam a respeito da sua experiência com Deus? Claro que todos os seres humanos podem se equivocar em algum momento. Mas via de regra, quem está com a gente dentro de casa é que sabe o verdadeiro nível do nosso cristianismo. E o nível do nosso cristianismo, ele se revela no trato com os que estão ali mais próximos de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a você, ame sua esposa com o amor de Cristo. Ame seu marido com o amor de Cristo. Ame seus filhos com o amor de Cristo. Ame seus irmãos. O verdadeiro amor, irmãos, creiam nisso, a gente começa a viver dentro de casa. Dentro de casa é o lugar mais desafiador para a gente viver o cristianismo. Se você viver o cristianismo e agir como um genuíno crente na sua casa, na relação com os seus, você será crente em qualquer lugar.
Você não vai fazer de conta que é crente quando você está reunido com os crentes. Você será crente em qualquer lugar, se você de fato viver o cristianismo, o amor dentro de sua casa. Filhos que têm pais, que verdadeiramente amam a Cristo e têm um coração convertido pela graça do Senhor, esses filhos jamais serão abusados, jamais serão explorados ou negligenciados. Eles serão cuidados, eles serão amados, eles serão educados com o amor de Cristo. Claro que nós pais podemos falhar, e eu sei que já falhei não poucas vezes, mas Deus sabe que no meu coração o desejo sempre foi de educar minhas filhas para Deus. E ouça aqui uma coisa, não creiam nessa conversa de que a gente educa e cria os filhos para o mundo, isso é tolice. Nós criamos nossos filhos para Deus. Eu sei que quando as pessoas dizem, não, a gente cria o filho para o mundo, é no sentido de que em algum momento os filhos sairão de casa, não é? Mas cuidado com essa ideia. Claro que eles vão sair de casa, mas eles vão continuar com Deus. O Deus que eles receberam pelas palavras e pelo exemplo dos pais. E creia nisso. Seu filho pode ter a idade que for, o seu exemplo de alguma maneira vai continuar falando para eles. Mesmo que eles demonstrem até ignorar suas palavras, o seu exemplo segue falando. Porque assim, irmãos, palavras instruem, orientam, educam. Elas são importantes, claro, mas é o exemplo que inspira, é o exemplo que convence. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, prefiro ver um sermão a ouvir um. Sabe uma coisa da qual eu estou convencido? Para as pessoas que nos conhecem, mais importante do que o nosso relacionamento com Cristo é a nossa semelhança com Ele. E o que mais revela a semelhança com Jesus é o nosso trato amoroso para com as pessoas, porque esta sempre foi a marca do nosso Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais aqui no texto. Aqui, João 13. Agora eu quero convidar vocês para os versos 4 e 5. Diz assim, falando de Jesus: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A gente conhece o episódio aqui, não é? Esse texto muitas vezes é usado quando a gente tem cerimônias de Santa Ceia na igreja, porque nós adventistas temos um hábito de lavar os pés uns dos outros antes da gente tomar a ceia. E essa é uma prática bonita e que tem um significado maravilhoso. O texto diz que Jesus se levantou, pegou uma toalha, uma bacia, pôs água na bacia e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos. Na cultura judaica daqueles dias não era incomum uma pessoa lavar os pés de outra. Mas, via de regra, quem fazia isso era um escravo, um servo, um empregado. O que há de inusitado aqui no texto é que quem pegou a toalha, a bacia com água e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos foi Cristo, o Mestre, o Senhor. É isso que há de extraordinário no texto. E qual é a mensagem aqui? Simples. Quem ama, serve. Uma das mais fortes evidências do amor é a disposição de servir. A Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento, certa vez ela disse assim: as mãos que servem são mais sagradas do que os lábios que oram. É bonito, não é? As mãos que servem são mais sagradas do que os lábios que oram. Isso não é desprezo à oração. A oração é maravilhosa, é essencial, é imprescindível. Mas não adianta orar e não servir.
Não adianta orar e não agir. Aliás, a ação já está dentro de oração, não é? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, irmãos, não foi apesar da sua grandeza. Jesus lavou os pés dos discípulos por causa da sua grandeza. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. Lavar os pés dos discípulos não diminuiu em nada a dignidade de Jesus. Pelo contrário, foi uma confirmação da sua grandeza. Quem ama, serve. Você tem servido o seu esposo, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos. Você tem servido os amigos, os vizinhos, os irmãos da sua igreja. Você está com o coração aberto para servir quando necessário, conhecidos e desconhecidos. Bendito Cristo. Ele se levantou e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos. Aí Jesus chegou ao famoso discípulo Pedro. Pedro era muito parecido com a gente, não é? Olha só, agora verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Chegou a hora de Jesus lavar os pezinhos de Pedro. Ah, Pedro. E quando Jesus se aproximou para tocar os pés de Pedro, o Senhor disse: Senhor, dá um tempo aí. O Senhor vai lavar meus pés? Estou entendendo nada. Não sei se isso é legal. Deixa eu olhar para o rostinho do Senhor. Se o Senhor está feliz ou está com raiva? Se o Senhor está se sentindo honrado ou humilhado? Eu acho que o Senhor está com cara de humilhado. Deixa eu olhar direito. Senhor, eu não sei se eu vou me dar bem ou vou me dar mal. Eu estou aqui num drama, Senhor. Porque o Senhor já lavou dos outros. Não sei. Aí Jesus disse assim: o que eu faço, você não entende agora, mas um dia você vai entender. Oh, Cristo bendito. Olha a paciência de Jesus para com Pedro. Jesus estava dizendo assim: ok, Pedro, eu sei que você está confuso aí, mas um dia, Pedro, você vai compreender o que eu estou fazendo. Um dia, quando o seu coração se converter ao Senhor, e você descobrir que aos olhos de Deus, a grandeza de um homem não é medida por seu status social, por sua condição cultural, econômica, intelectual, por sua fluência, por sua eloquência, por sua beleza física. Um dia, Pedro, você vai entender que aos olhos de Deus, a grandeza de um homem se avalia pela excelência do seu caráter, pela nobreza do seu espírito. Um dia, quando o seu coração se converter e você tiver uma visão profunda do reino de Deus, quando você não tiver mais essa visão rasa, superficial, equivocada dos homens, oh, Pedro, um dia, com seu coração convertido, você vai entender que a nobreza, que a grandeza se revela no amor, na disposição de servir e um aspecto, um dos mais lindos aspectos que evidencia a grandeza de um homem é a sua humildade. Um dia, Pedro, você vai entender. Eu sei que um dia, com o coração convertido, você terá outra visão da vida, de si mesmo e das pessoas. Olha a paciência de Jesus para com a ignorância de Pedro. E essa é a lição que eu tiro. A gente precisa, irmãos, ter paciência para com a ignorância dos outros. Nem todo mundo sabe tudo o que nós sabemos. Nem todo mundo compreende as coisas do jeito que nós compreendemos. Há tantos filhinhos de Deus por aí, nos mais diferentes movimentos religiosos, que creem com toda sinceridade algumas coisas que a gente julga assim, absurdas. Mas a gente precisa ter paciência com elas. Verdadeiramente podem estar equivocadas, sim,
Mas a gente precisa ter paciência com elas. Tenha paciência para com a ignorância da sua mulher. Tem mulher que tem dificuldade de entender as coisas. Tadinhas. Perigo falar isso, hein? Ainda mais na época que nós estamos vivendo, de mulheres tão poderosas. Mulher, tenha paciência com seu marido. Tem homem que demora mais para raciocinar. Equilibrou? Tenha paciência para com a ignorância dos seus filhos, dos seus pais. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Não vou dizer o lugar, mas eu já trabalhei em muitos lugares do Brasil. Um dia eu soube que um garoto da minha igreja, um menino bom, querido, meu amigo, mas eu fiquei muito chateado um dia quando soube, por mais de uma pessoa, que ele vivia falando mal do pai. Arrumou uma namoradinha, e aí ele dizia para a namoradinha dele que o pai dele, tadinho, que ele se envergonhava do pai, porque o pai não sabia se vestir. Porque o pai, quando falava na igreja, dava umas atrapalhadas no português. E aí ele contou para a namorada que tinha vergonha do pai. E falou isso para um amigo, para outro. E essas conversas chegaram nos meus ouvidos. Aí eu fui procurar esse garoto. Pense no pai dele, um homem consagrado. Pense no homem de Deus. Irmãos, ainda existem homens de Deus, não é? Ainda existem mulheres de Deus. Esse irmão era um diácono da minha igreja. Quando eu o cumprimentava, quando eu o abraçava, o sentimento que eu tinha de que eu estava abraçando Jesus. Porque eu via Cristo nos olhos desse irmão. Mas um homem muito simples. Porém um excelente marido, um excelente pai. Um homem de Deus. Dedicado à igreja. Totalmente consagrado ao reino de Deus. Eu fiquei muito chateado com esse filho quando soube que ele falava assim do pai, um homem tão nobre. Então eu procurei o rapaz, o garoto, e a gente teve uma conversa assim forte. E houve um momento quando eu disse para ele: olha, você disse que se envergonha do seu pai, pois eu estou sentindo vergonha de você, por você ter um pai tão nobre e ter a coragem de falar o que você tem falado a respeito dele. Menino, saiba de uma coisa, seu pai nem sequer sabe escrever direito ou falar direito nossa língua, mas ele trabalha de sol a sol, para que você aprenda até uma língua estrangeira. O inglês que agora você fala, é porque seu pai paga seu curso, com muito sacrifício. Se ele não se veste tão bem, é porque o dinheiro que ele poderia usar para comprar roupas para si, ele usa para pagar seu curso. Seu pai não sabe ligar um computador, e você se acha assim, high-tech, o cara fera da internet, da computação, da informática. Sabe por quê? Porque seu pai comprou o computador para você. Porque seu pai faz de tudo para que você se desenvolva. Menino, respeite seu pai. Seu pai não é um tonto, como você diz. O tonto é você. Você não tem juízo. Amadureça, cresça. Seja agradecido para com este homem, que é respeitado por todos. Como pode ser desprezado pelo próprio filho, que é alvo do seu amor, do seu carinho e do seu cuidado? Como você pode fazer isso? A conversa esquentou, mas depois a gente se abraçou e orou e terminou tudo na boa. Mas por favor, irmãos, será que há algum filho aqui que tem desprezado os pais? Não tem tido paciência para com a ignorância dos pais? Porque seus pais não tiveram a oportunidade que eles têm dado a você. Em nome de Jesus, não faça isso. A maior ingratidão, a ingratidão que eu penso que mais dói no coração humano, é de filhos para com pais. Tem um ditado por aí que diz assim: filho criado, trabalho dobrado. Isso é um absurdo. Devia ser assim: filho criado, trabalho recompensado. É assim que seus pais pensam em relação a você. Se você já é um adolescente, já é um jovem, talvez um adulto, os seus pais olham para você e pensam assim: olha aí, filho criado, trabalho recompensado, porque você é um homem digno, é uma mulher digna,
porque você tem juízo, tem cabeça, tem maturidade, porque você faz boas escolhas, porque você é um garoto de Deus, é uma menina de Deus, e os seus pais olham para você e dizem: valeu a pena ter criado essa criatura. Olha que pessoa decente que se tornou, olha que garoto digno, que menina digna, só me dá alegrias. Filho criado, trabalho recompensado. Mas é muito triste quando pais de filhos crentes olham para os filhos e pensam assim: filho está criado, mas o trabalho está dobrado. Porque o cidadão não tem juízo, só faz bobeira na vida. Paciência de Jesus para com a ignorância de Pedro. Lição para mim e para você: sejamos pacientes para com a ignorância das pessoas. Quer ver outra aqui rapidinho? Agora, a partir do verso 8. Quando Jesus disse: o que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai entender. Olha aqui Pedro, a reação de Pedro. Pedro então disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus declarou: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Depois que Jesus disse: o que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai entender. Realmente na hora Pedro não entendeu. Deu um nó na cabeça de Pedro, e Pedro pensou exatamente o contrário do que Jesus pensava. Pedro deve ter pensado assim: ele está dizendo que se eu deixar ele lavar meus pés, lá na frente ele vai me chamar e vai dizer: Pedrão, que decepção, hein? Deixou eu passar aquela humilhação, deixou eu pagar aquele mico. Pedro, tá mal, hein, Pedro? Por que você não pegou a toalha, não pegou a bacia e lavou os meus pés em vez de deixar eu lavar os seus? A questão toda é que Pedro estava de olho no reino que ele imaginava que Jesus iria estabelecer. Pedro estava querendo uma posição de destaque no reino de Cristo. Por isso Pedro, de maneira muito egoísta, ele queria estar na frente dos outros. Ele queria estar melhor na foto do que os outros apóstolos, do que os outros discípulos. Então Pedro queria fazer qualquer negócio para ter média com Jesus, para na hora do reino estabelecido ele se dar bem, ele ser ali o primeiro-ministro, o seu assessor direto de Jesus. Então por isso que Pedro disse assim: não, o Senhor nunca vai lavar meus pés. Lavou dos outros, mas os meus o Senhor não lava. Eu não vou deixar o Senhor passar por essa humilhação. Aí Jesus disse assim: pois Pedrão, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. E como Pedro estava de olho na parte dele, Pedro disse assim: Senhor, já que é assim, foi mal, eu entendi tudo errado. Já que o senhor está gostando, eu acho estranho o seu gosto. Mas já que o senhor gosta desse negócio de lavar pé, lava não só os pés de Pedro, lava minhas mãos, minha cabeça, me dá um banho geral. Porque tudo que eu quero é ficar bem com o Senhor. Se está bom para o Senhor, está bom para mim. Pedro. Às vezes o egoísmo nos faz... O egoísmo nos faz ser até ridículos e a gente nem percebe, não é? Aí Jesus, o amor de Jesus, Pedro, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, no mais tudo está limpo. Aqui tem uma aplicação espiritual que é bonita, mas vou deixar essa parte. Vou ficar só pensando na tolerância de Jesus para com a fraqueza de Pedro. Jesus sabia que tudo aquilo era motivado por um coração egoísta, cheio de orgulho e de ambições pessoais. Mas Jesus, tolerante para com a fraqueza de Pedro, em nome do Senhor Jesus, tenha tolerância para com as fraquezas das pessoas que estão ao seu redor, até porque você também é fraco. Irmãos, quem somos nós para apontar os nossos dedos, para apontar os defeitos dos outros, se nós próprios estamos cheios de defeito? Quem somos nós? Quem somos nós para viver acusando, diminuindo, desprezando as pessoas? Eu não estou dizendo que você tem que concordar com as fraquezas dos outros, mas você precisa amar as pessoas a despeito das suas fraquezas. O fato de você amar, de você respeitar, de você revelar carinho, não significa que você concorda com a atitude,
com o pensamento, com a conduta. Mas quando a gente ama as pessoas que estão erradas, fica muito mais fácil para elas, por meio do nosso amor, serem conquistadas para o caminho certo. Você compreende, não é? E aí no finalzinho do verso que eu li agora por último, Jesus disse assim: vós já estáis limpos, mas não todos. Aqui tem uma outra lição boa, sabe qual é? Quem ama e serve e tem paciência para com a ignorância dos outros, tem tolerância para com as fraquezas dos outros, também diz a verdade. Ser amoroso não significa ser covarde, ser frouxo. Ser amoroso não significa ser hipócrita. Quem ama diz a verdade, mas diz a verdade com amor. Oh, eu me encanto com o texto da irmã White que está no livro Desejar de Todas as Nações. Eu não lembro a página, mas é no capítulo lá onde ela diz que Jesus entrou no templo com um chicote na mão e expulsou os cambistas do templo, os mercadores do templo. Ellen White diz assim que Jesus, naquele dia, quando entrou no templo com um chicote na mão, Jesus estava com o rosto iluminado. Quando ela diz que Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, Ellen White diz assim: Jesus proferiu essas fulminantes palavras, repreensões. Jesus proferiu essas fulminantes repreensões com lágrimas na voz. Então sabe o que eu penso? Quando você tiver que dizer algumas verdades para uma pessoa, quando você tiver que repreender, por exemplo, seus filhos, passa primeiro diante do espelho e veja se o seu rosto está iluminado. Se o seu rosto estiver iluminado, é um indicativo de que seus motivos são puros, de que você está repreendendo para salvar, para abençoar, e não para humilhar, para diminuir quem já está diminuído pelos seus próprios erros. Passa diante do espelho e veja se seu rosto está iluminado. E se estiver, vá repreender. Mas ao falar, coloque lágrimas na sua voz, para que a pessoa perceba que você quer ajudá-la e não condená-la. Oh, bendito Cristo. A gente aprende tanto com Ele, não é? E depois de tudo isso, Jesus disse assim: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e verdade. Assumo, eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Agora, se eu sendo Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, disse Jesus, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu gosto do verso seguinte aí, quando Jesus diz assim: se compreendeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus está dizendo assim: se vocês entenderem o que eu fiz, e vocês praticarem, viverem como vocês viram eu viver, então vocês serão pessoas felizes. Porque os que amam, que servem, que são pacientes, que são tolerantes, os que dizem a verdade, mas dizem com amor, eles são pessoas felizes. Que Deus nos abençoe. Que inspirados pelo nosso bendito Salvador, com um coração convertido pela graça de Deus, nós nos tornemos esses canais de bênçãos para os nossos semelhantes, começando e abençoando os que estão dentro de nossa casa, os que estão mais perto de nós. Creia. Apesar de tudo o que há de ruim nesse mundo e dentro da gente, por causa da nossa natureza inferior, se a gente amar Jesus e procurar imitar Jesus e clamar a Ele para que pelo Espírito Santo habite em nós, o Senhor nos transforma. Ainda que não seja da noite para o dia, mas Ele nos transforma. Ele muda a nossa cabeça. Ele muda nossos atos, nossos motivos, nossos interesses. Quando você vê a Deus pela fé, você começa a ver as pessoas com os olhos de Deus. E como é maravilhoso quando a gente vê as pessoas com os olhos de Deus. Nós não queremos diminuí-las.
derrubá-las, nós queremos erguê-las. Quando você vê as pessoas com os olhos de Deus, você não as vê como seus concorrentes, rivais. Você vê as pessoas como seus companheiros. E como é bom quando a gente tem essa visão das pessoas. Começando assim, pela maneira como nós vemos os membros de nossa casa, de nossa família. Apesar de tudo, irmãos, que há nesse mundo, é possível ser feliz quando o bendito Cristo torna-se a razão maior da nossa vida e a inspiração do nosso dia a dia. A Jéssica vai cantar agora e logo em seguida nós vamos orar. Já estamos chegando ao final do culto, mas eu quero fazer um pedido a você. Enquanto Jéssica estiver cantando, ore a Deus, assim como eu vou orar também, e peçamos ao Senhor que cada dia nos inspire mais por meio do Senhor, do Espírito, da Palavra, para que assim nós vivamos o cristianismo na sua essência, para que as pessoas vejam o amor de Deus em nossa vida. Vamos ouvir a música.